Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, ouvindo a palavra de Jesus, que nos foi hoje reportada pelo evangelista São Marcos, como ao longo destas semanas, nós aprendemos a conhecer Jesus, quem é Ele, também em relação aos seus próprios discípulos. Não só Jesus expulsa os demônios, não só Jesus acalma a natureza descontrolada do mar, da tempestade, não só Jesus cura os enfermos, mas também se mostra aos seus discípulos quem Ele é. Vemos isso no exemplo de hoje. Pedro começa a dizer a Jesus: enche a boca, dizendo: nós que deixamos tudo e te seguimos. Se nós formos fazer as contas, o que Pedro deixou? Uma casinha, e nós sabemos que naquele tempo era uma casinha simples, rúde, até mesmo feita de pedras. Que mais devia ter na casa de Pedro? Nem geladeira, que não existia, não tinha televisão, não tinha nenhum aparelho eletrodoméstico, que naquele tempo não tinha energia elétrica. Não devia ter grandes coisas. Quem sabe as redes para eles dormirem, algumas redes de pescas, e as redes de pescas dos pobres são assim. Jesus chama os seus discípulos, eles estão, alguns, o evangelista diz, remendando as redes. Já estavam até velhas, gastas, arrebentadas, não deviam ter muito dinheiro para comprar outras. Pedro é um pescador e a gente pode hoje ainda visitar o que teria sido a casa dele, lá em Cafarnaum. Que mais que ele tinha? A esposa, sabemos, os filhos, que deviam ser a riqueza maior deles, mas o evangelista nem fala que tivessem filhos, não dá o nome de nenhum, nem fala do nome da esposa dele. Sabemos que tinha esposa por causa da cura que Jesus faz para sua sogra, assim é dito no Evangelho. A bem da verdade, não devia ter muitos bens, era pescador, e pescador pobre. Por isso enche a boca ao dizer: e nós que deixamos tudo e te seguimos. Nós também podemos hoje dizer isso da mesma maneira. E na verdade não termos também grandes coisas, e espiritualizando a palavra, podemos até dizer que nem tanto nos referindo a bens materiais. Podemos até não tê-los ou tê-los, mas não é mais assim que agora
nós aplicamos o significado da Escritura. Muitas vezes é preciso deixarmos a nossa autoconfiança demasiada. Muitas vezes é preciso deixar o nosso ponto de vista. Muitas vezes é preciso deixar um modo de pensar, de julgar as coisas. Muitas vezes é preciso deixar a zona de conforto em que nos encontramos, até mesmo para apresentar a cara, a tapa, como as pessoas simples dizem. Ou seja, sair de nós mesmos, abandonar, deixar tudo nesse sentido, para podermos seguir o Senhor. Seguir Jesus significa acolher o Evangelho e ir até as últimas consequências, sem interromper esse segmento, como foi, no entanto, o caso de Pedro, até a cruz. Meus irmãos e irmãs, esse trecho da Escritura nos faz também lembrar, confirmando o que eu estou dizendo sobre a pobreza do Pedro, faz confirmar as palavras dos nossos últimos papas. Como o Papa João Paulo II abriu o grande jubileu: não tenham medo de abrir seus corações a Cristo Redentor. Assim ele convidava a humanidade naquele momento tão crítico da história da humanidade, com aquelas guerras, com o que depois aconteceu lá com a destruição das Torres Gêmeas em Nova York, naquele atentado que marcou a história do mundo. Não tenham medo de abrir suas portas, seus corações a Cristo Redentor. Era um convite a toda a humanidade. Esse convite, não tenham medo, foi depois reconfirmado pelo Santo Padre Bento XVI, que dizia assim, numa frase tão cheia de significado: jovens, não tenham medo, Jesus Cristo dá tudo e não pede nada. Aqui sim vem explicitado o sentido desta palavra. Jesus Cristo dá tudo. Jesus podia encher a boca para dizer: dei tudo. E até mesmo na profecia de Jeremias é feita esta lamentação de Deus: povo meu, que te fiz eu, diz-me em que te contristei. Vos dei tudo. Jesus dá tudo, até a última gota do seu sangue, e não nos pede nada, a bem da verdade, a não ser aquilo que precisamos fazer para alcançarmos a graça da nossa salvação, porque a salvação, que é o bem maior da humanidade, só Deus pode dar. A humanidade não pode se autorredimir. Por isso, pede-nos de abraçar o seu Evangelho. Só isso. Não nos pede mais outras coisas. Pelo contrário, Ele nos dá, diz Jesus. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Estas coisas todas, Jesus faz questão de esclarecer desde o começo logo. Com perseguições, receberá tudo aquilo que tiver deixado e ainda tem mais. No futuro receberá a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, vamos aproximando-nos do tempo santo da Quaresma, que já inicia amanhã,
Vamos dispor o nosso coração ao esvaziamento, vamos dispor o nosso coração ao preenchimento dos bens que Deus quer nos dar, daquilo que Jesus tem para nós, que é a sua palavra, que é o seu coração, que é todo o seu sangue, que é a sua vida, que é a própria graça, o próprio Espírito Santo que Ele quer nos dar. Deus, Jesus Cristo, dá tudo e nada pede. Vamos nos fortalecer com a força da palavra de Deus, porque Jesus que falou é caminho, é vida, é verdade. Um instante de silêncio para que interiorizemos a palavra de Deus.